Você pode acompanhar a solução desse exemplo 8 em casa. A ideia aqui é não só calcular a tensão máxima de tração e compressão nos extremos da seção, mas também plotar como a tensão varia ao longo da altura da seção. Aqui é dado o momento fletor aplicado e a dimensão T. Eu calculei a posição do centroide e o momento de inércia da figura. Substituindo tudo na expressão da tensão normal, eu tenho que a tensão varia linearmente com y de acordo com essa expressão. Na parte de cima da viga, onde y é positivo, as tensões são negativas. Na parte de baixo da viga, onde y é negativo, as tensões são positivas. E as tensões variam linearmente ao longo da seção. Agora veja esse problema. Aqui a gente tem a torre de uma turbina eólica. Essa torre é construída com um tubo cilíndrico vazado de aço. Vou chamar o raio externo de RE e o raio interno de RI. E a torre tem altura H. Quando essa turbina está girando, ela exerce uma certa força de reação que vai causar flexão na torre. Dá até para imaginar que essa torre vai se fletir dessa forma e a parte de trás vai sofrer compressão e essa parte da frente vai ficar esticada, vai sofrer retração. E dá até para prever qual ponto da torre vai sofrer a maior tração. Deve ser esse ponto bem na base da torre. Ponto A seria o ponto sujeito a maior tensão de tração. Se algum ponto da torre for falhar, quer dizer, for sofrer deformação plástica, acho que o ponto onde isso aconteceria primeiro seria o ponto A. Essa forma de construir a torre como um cilindro vazado é uma boa ideia, porque a gente consegue um momento de inércia alto usando pouco material. A pior ideia possível seria fazer um cilindro maciço em que a área da seção transversal fica toda concentrada em torno do eixo central. Dessa forma aqui, a gente pode simplesmente pegar uma chapa de aço e conformá-la nesse formato de cilindro e soldar na junção, e aí a gente tem uma seção transversal com momento de inércia alto. Na verdade, uma ideia melhor ainda seria não usar um cilindro com o mesmo raio para a torre inteira, porque o momento fletor aqui vai diminuindo ao longo da altura da torre. Então, mais próximo do topo da torre, a gente está usando material demais. Uma ideia melhor seria que a torre fosse como um cone, o diâmetro da torre fosse diminuindo ao longo da altura. Porque a gente teria um momento de inércia maior, onde o momento fletor é maior e economizaria bastante material. Mas aqui eu vou considerar uma seção cilíndrica ao longo de toda a altura da torre por enquanto. Eu posso modelar essa torre como uma viga engaçada livre com uma carga F na extremidade livre. Aqui só girei a torre. A viga tem comprimento H e nós já calculamos o momento fletor ao longo dessa viga. Ele tem uma expressão assim: é máximo no engaste e é negativo, e é zero na extremidade livre. Daqui a gente já sabe que toda a viga vai estar fletida dessa forma por causa do momento fletor negativo. Então a parte de cima da viga vai estar sujeita a tensões de tração, e a maior tensão de tração ocorre no engaste, porque é onde o valor do momento fletor é máximo. Então, como a gente previu, a máxima tensão vai ocorrer no ponto A, na base da torre. Esse desenho aqui está invertido, corrija na sua apostila. O momento de inércia de uma seção cilíndrica vazada em torno do eixo Z tem essa expressão, como nós vimos na aula sobre propriedades geométricas. O momento fletor máximo acontece no engaste e tem esse valor. E a tensão normal máxima acontece na parte superior da seção transversal, onde y é igual a mais o raio externo do cilindro. Substituindo tudo isso, a tensão normal máxima, que ocorre no ponto A, tem esse valor. Para que a torre não sofra deformação plástica, é necessário que essa tensão esteja abaixo do limite de escoamento do material. Reorganizando isso em termos da força máxima aplicável pela turbina, essa é a força máxima. Aqui eu considerei alguns valores típicos para uma torre eólica de uma turbina GE de 1,5 MW. Eu considerei que a torre tem 8,4 metros de diâmetro e é feita com uma chapa de aço de 1 polegada de espessura. Daí o raio externo fica a 4,2 metros e o raio interno fica esse raio menos 1 polegada. Considerei a torre com 100 metros de altura. O limite de escoamento do aço de que a torre é feita é 450 MPa, e com esses dados sai que a força máxima aplicável pela turbina na torre, sem que a torre sofra deformação plástica, é 6,2 MN. Esse cálculo que eu fiz aqui é um cálculo conservativo, porque ela despreza
o peso da turbina sobre a torre e o peso da própria torre. Veja que tanto o peso da máquina quanto o peso da torre exercem cargas de compressão na torre. Essas cargas vão resultar em tensões de compressão ao longo da torre inteira, e esse estado de compressão vai ajudar a suavizar o efeito da tração devido à flexão. Então, na verdade, se a gente refizer esse cálculo considerando as cargas de compressão também, a tração devido à flexão não vai ser tão severa quanto nós tínhamos calculado. A carga máxima aplicável provavelmente vai ser maior do que nós tínhamos calculado. Então aqui eu estou considerando agora o estado de compressão induzido pelo peso da máquina e pelo peso próprio da torre. Eu posso modelar o peso da máquina como uma carga concentrada na extremidade livre da torre e o peso da torre como uma carga uniformemente distribuída P0, em que P0 é o peso da torre por unidade de comprimento, que fica a densidade do material da torre vezes a área da seção transversal vezes a aceleração da gravidade. Resolvendo essa barra isostática, o esforço axial interno tem essa expressão. O esforço axial interno varia linearmente desse valor na base da torre até esse valor no topo da torre. A tensão normal devido a cargas axiais é o esforço axial interno dividido pela área da seção transversal. Na base da torre, onde ocorre a máxima tensão de tração devido à flexão, essa tensão tem esse valor. O peso daquela turbina GE que eu tinha considerado era de 92 toneladas e a densidade do aço da torre é quase 8 toneladas por metro cúbico. Então a compressão no ponto A fica esse valor. Nós tínhamos visto do princípio da superposição que o estado de tensão no problema combinado é a superposição linear do estado de tensão devido a cada carregamento. O estado de tensão no ponto A é então o estado de tensão devido à flexão, que nós calculamos antes, somado ao estado de tensão devido à compressão. Para que não ocorra deformação plástica, esse valor, que é a máxima tensão de tração na torre, deve ser menor que o limite de escoamento do material. Reorganizando essa conta para a carga máxima aplicável pela turbina, essa força agora é de 6,3 MN. Essa carga é 2% maior do que a carga aplicável, desprezando o estado de compressão devido ao peso da turbina e da torre. Esse exemplo 10 é uma modelagem da ideia do concreto protendido. Concreto protendido é uma forma que a gente tem de incorporar um estado de compressão numa viga para aliviar as tensões de tração devido à flexão. Isso é especialmente interessante em pontes de concreto, porque a ponte vai estar sujeita a tensões de tração devido à flexão e o concreto não resiste bem a tensões de tração. Vamos estudar aqui o caso de uma ponte sujeita ao peso próprio, uma carga uniformemente distribuída Q0. Aqui eu considerei uma seção transversal retangular de largura A e altura B. O momento de inércia é 1/12 da base vezes a altura ao cubo e a área é A vezes B. O momento fletor devido a Q0 tem essa expressão ao longo da viga e a tensão normal depende de x e y de acordo com essa expressão. Ela varia ao longo do comprimento da viga, da mesma forma que o momento fletor varia ao longo do comprimento da viga, e varia linearmente ao longo da altura y. Já a tensão normal devido à carga de compressão aplicada é o esforço axial interno, que é igual a menos P, dividido pela área da seção transversal. Do princípio da superposição, o estado de tensão na viga é a superposição linear do estado de tensão devido à flexão e o estado de tensão devido à compressão. Então a tensão normal ao longo da ponte fica assim. A tensão máxima acontece no meio da viga, que é o ponto onde o momento fletor é máximo. É essa expressão, avaliada em x igual a L sobre 2, que tem esse valor. A tensão varia linearmente com y. Aqui eu plotei como é essa variação da tensão normal ao longo da altura y da seção transversal. Essa componente é a tensão normal devido à flexão. Ela passa de um valor positivo na parte de baixo da viga até um valor negativo na parte de cima da viga. Como nesse caso eu considerei uma seção transversal retangular, o centroide passa pelo meio da altura da seção e os níveis de tensão de tração e compressão são iguais em módulo. A tensão normal devido à compressão fica assim, uniformemente distribuída na seção transversal inteira. A somatória dos dois efeitos fica uma distribuição assim. A variação linear fica subtraída desse valor e então o nível de tensão de tração fica deslocado, diminuído,
e o nível de tensão de compressão fica aumentado. Isso é vantajoso porque agora a tensão de tração na ponte ficou reduzida só pela aplicação de um estado adicional de compressão. Eu posso inclusive calcular qual deveria ser a carga de compressão aplicada para eliminar completamente as tensões de tração na ponte, para que essa tensão aqui seja zero. Foi isso que eu calculei aqui. Essa é a expressão da tensão normal total, onde o momento fletor é máximo no meio da ponte. A tensão de tração máxima acontece na parte de baixo da seção, onde y é igual a menos b sobre 2. E aqui eu impus que essa tensão de tração máxima é zero. Daqui sai que a carga de compressão aplicada para eliminar completamente tensões de tração na ponte tem esse valor. Aqui, claro que quanto mais flexão você aplicar na viga, mais compressão você vai precisar aplicar para eliminar tensões de tração. E quanto mais comprida a ponte, também é necessário aplicar mais compressão. E eu vou deixar como exercício para você explicar por que a carga de compressão necessária para eliminar completamente tensões de tração nessa ponte depende inversamente da altura B da seção transversal. Com isso a gente termina o capítulo 9. Você já pode fazer a lista de exercícios e a leitura complementar no final da apostila.